Boa noite, bem-vindos ao Bela Saúde, 10 de fevereiro. Gratidão, essa é a palavra que expressa o que a gente sente sempre que nós estamos aqui com você. Gratidão a Deus por estar vivendo esse momento. Gratidão por você estar nos recebendo na sua casa e a gente está conseguindo levar até você informações da área de saúde. Como é bom a gente ser bem recebido, não é, Scudeler? Boa noite, doutor Scudeler. Boa noite, dona Cris, tudo bem? É muito bom ser bem recebido e assim, sentindo que nós estamos trazendo informações sempre boas para você, aí na sua casa, com qualidade. E você dando o retorno para nós, que você está gostando disso, por favor. A gente agradece muito vocês assistirem e gostarem do programa. Bom, mas hoje eu quero agradecer a duas pessoas muito especiais na minha vida. A Dona Ione, que ela me mandou durante a semana uma cartinha muito linda através da sua filha Denise, falando que ela gosta muito do programa. Eu só não vou ler a cartinha, Dona Ione, porque senão eu choro, não consigo fazer o programa. Mas muito obrigada. Mas eu compartilhei a minha cartinha no meu Instagram, tá lá, Cris Scudeler, se você quiser me seguir, eu vou ficar muito feliz. No Facebook, é uma cartinha linda que a Dona Ione me mandou. E uma outra pessoa que eu quero agradecer muito, que a gente estava caminhando domingo, né, Scudeler? E aí a Lúcia Peracini, que foi minha grande amiga de tênis, de jogo de tênis, parou o carro, esperou a gente chegar e falou muitas coisas legais do programa, incentivando a gente, falando que está gostando muito. Lúcia, um beijo grande. Você não imagina como você deixou o nosso domingo mais feliz. Foi muito mais leve e feliz. Ficou muito bom. Bom, agora hoje nós estamos numa época de verão, muitas chuvas acontecendo, né, em Matão, e essas chuvas tragam umas visitas indesejáveis para nós. Quem que são essas visitas que sempre nos incomodam no verão, doutor Scudeler? Muitas pragas urbanas que vêm. Nós vamos falar de barata, formiga, escorpião, morcego, aranha, formigas que difícil de erradicar, mas nós vamos falar dessas pragas urbanas. Daqui a pouquinho, vocês vão ter bastante informação sobre isso. Só que também vamos ter uma visita super desejável. Não só essas pragas, a gente tem a visita da Silvia Marques hoje no programa, trazendo dicas de moda. Ela vai deixar o programa muito mais colorido, muito mais leve. Vai ser muito gostoso hoje o programa com a Silvia. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Não esqueçam de compartilhar o programa. De infância eu sempre tive aquele sonho de ser bailarina, né? Por conta de faculdade, estudos, eu precisei parar. Sempre foi assim, aquilo que ficou guardadinho ali, sabe? Aí depois casei, tive filhos, foi passando e eu achei que já tinha dado meu tempo. Elas têm trabalho, têm filho, faculdades. Muitas tinham esse sonho para realizar. E o balé adulto, na verdade, ele trouxe para mim essa sensação de retomar essa paixão antiga que eu sempre tive. O olho delas brilha e elas se sentem realizadas por algo que elas deixaram talvez para trás e hoje elas retomaram. Apesar de já ter passado o tempo de ser uma bailarina, mas assim, eu me considero uma bailarina. Eu voltei a dançar, voltei para os palcos. Quem tem esse sonho antigo e quem na verdade também nunca dançou e sempre teve vontade de conhecer, de saber o que é, acho que assim nunca é tarde. Os sonhos não têm data para terminar, os sonhos não envelhecem, então sempre há tempo de realizá-los. Bom, estamos de volta aqui recebendo, né, que eu falei que ia ter bem coisas boas, a Silvia Marques, que ela sempre traz boas energias, dicas de moda, ela nos ensina muito. E hoje está tudo colorido, nós estamos tudo colorido. O Scudeler me elogiou, fiquei muito feliz. Gente, elas estão muito bonitas. Ai, obrigada, né, Silvia? A gente Obrigada. está Silvia. hoje. Acertou. Nossa, obrigada. Muito legal. Eu falei que hoje eu vim totalmente Silvia. Estou muito feliz, amei a produção que ela fez aqui, me adorei. Silvia, boa noite. Boa noite. Nós vamos falar de cores hoje, Silvia. Vamos. A gente vai, na verdade, falar do círculo cromático. Aí muitas pessoas vão perguntar, mas o que é esse círculo cromático? Gente, eu vou falar referente à moda, tá bom? Então é o seguinte, é um círculo que a gente usa para criar possibilidades de looks.
de cores, aguçar a criatividade. Então, você na sua casa, aposto que você tem tanta roupa dentro do seu guarda-roupa, que se você for lá, você faz uma compra. Então, hoje eu vou dar ideias, possibilidades de como montar looks com cores. E a gente vai usar esse círculo cromático. Silvia, não entendo nada de moda, mas eu vou lá no meu guarda-roupa e eu vou pegar 2 cores aí, de uma calça, uma camisa, e vou fazer combinar. É essa a ideia? E vai montar um look. Hoje está muito na moda esse círculo cromático, né? Muito. A maioria das consultoras de estilo e imagem usam muito. O Marcão me falou que ele, todo dia ele acorda, ele pensa no círculo cromático antes de pôr a roupa e ele E monta um look. monta o look dele e vem para a TV com o look. Mas como E aí, que Silvia? a gente faz essas cores? Bom, aqui? na verdade, o círculo cromático ele tem 12 cores visíveis aos olhos humanos, né? 12 cores. 12. Quem quiser se aprofundar mais, vai lá no Google, círculo de Newton ou círculo cromático. Aqui, olha. Então, vou mostrar a Cris com o look. Ela tá com uma camisa verde, ela tá com uma calça roxa e uma sandália amarela. Formou um tríade. Olha que legal. Laranja, né, Silvia? É, laranja. Laranja. Desculpa, sandália laranja, então, você vai montando combinações. Vamos supor, se eu pegar uma cor do lado da outra, análoga, foi o que eu fiz aqui. Eu estou de verde e coloquei uma sandália amarela. Mas, Silvia, qual que é a ideia do círculo? Análoga são vizinhas, né? São Silvia? vizinhas. São vizinhas. Uma cor da outra. Então, você pode pegar um laranja com amarelo. Pode. Vermelho com rosa, que eu acho Que eu acho lindo. Também O acho verde lindo. com azul, que eu acho maravilhoso, que é perfeito, né? Que é a natureza. Roxo com roxo mais claro, ou com azul. Aqui, na verdade, é um roxo com mais um vinho, um lilás, né? Isso. É que, na verdade, a cor muda um pouquinho só. Aí, as complementares são as que ficam uma na frente da outra. Olha que legal. Quantas complementam. Elas se complementam. Então, e o legal é o seguinte, sempre procurar da mesma saturação. Aqui a gente está com cor bem vibrantes, que são essas mais... Mas eu estive entendendo. A Cris está com a tríade, certo? E Tríade. você... Eu, na verdade, eu tô com uma monocromática, que eu tô toda de verde. Aí, o que eu fiz? Coloquei um sapato amarelo para dar uma análoga. Ó, verde do lado do amarelo. Tá, entendi. Que são irmãs, uma E a do lado da ideia outra. Para quem olha isso, é assim, é mais suave, combina. Como é que eu vou falar de leigo? Essa roupa combina? Eu pergunto para a Cris às vezes. Cris, o treco dá certo? Combina? Funciona assim? Ela fala, Na não, verdade, não dá eu certo. acho assim, é para aguçar a criatividade. A gente teve uma época, é engraçado isso, que era tudo muito branco, muito preto, tudo muito certinho, isso, vermelho com vermelho, amarelo com amarelo. E eu acho que o círculo cromático, que é usado muito, que eu te falei, no mundo da moda, ele dá possibilidades. Então, vamos supor, eu tenho uma calça vermelha na minha casa. Ah, mas essa calça vermelha eu só consigo usar com essa blusa cru. Nem usa essa calça. Gente, olha quantas possibilidades você pode usar o seu Quer dizer, vermelho. você pega a calça vermelha e usa com o quê? Olha, você pode usar ela com um tom de azul aqui, verde, né? É verde, Ela com Rosa. ela com laranja. Temos uma outra imagem aí que a gente podia colocar, mas que realmente já tem alguma... Na os verdade, é looks- você pegar o seu guarda-roupa Ah, tá lá, ó. e fazer uma compra lá dentro dele para ver quantas possibilidades existem. Para cada uma peça, você consegue, no mínimo, fazer 3 looks. Ô, Silvia, não é, olhando assim, não é que fica bonito? Olha lá. Para quem gosta de cor, aí aquelas pessoas que têm dificuldade em usar cores. Começa usando em acessórios. Vamos Entendi. supor, Colar. coloca uma calça preta, uma blusa branca, uma bolsa laranja.
Você Mas falou é em muito dificuldade, tem interessante. gente que realmente usa só Muita dificuldade. monocromático. de usar cor. Eu sou muito monocromática. Que nem É. eu disse. Ou o mágico também é um tonzinho. Quando você me falou, Cris, você olha essa roupa em você, eu assustei. Depois que eu coloquei, eu gostei tanto, eu falei, gente, como que dá certo? Porque a gente, se você falar, eu vou pegar, não, mas na hora que você No olha... cabide não parecia legal. Depois que ela Então, pôs, e você fala ficou assim, 10. nossa, como realmente combina? Combina. E que eu senti muito na pandemia, as pessoas, já até comentei isso, querendo usar cores. Então, muitas pessoas começaram, mas eu não quero mais o preto, mas eu não quero usar só branco, mas eu não quero... Então, elas querem usar cores. Eu também não era colorida assim. Aí eu fiquei muito colorida. E hoje eu sou Que melhora o astral, apaixonada muito. E você a faz cor. essa orientação lá na loja? Seu Faço. E é assim, gente, que eu tô querendo. O que nós estamos fazendo aqui é dando dicas de modas, tá? De moda, quer dizer. Você fica confortável. Se for confortável para você usar essas cores, essas combinações, ok. Se não for, não é que não vai estar na moda, ou vai estar. Não tem nada disso. Isso é para quem gosta de usar cores e não consegue enxergar as possibilidades de usarem Perfeito. as Olha cores. que lindo E fica que ficou muito o bonito, vermelho né? com Ó, o rosa. vermelho com rosa. Olha aqui uma tríade. Azul, azul, amarelo e o vermelho. Ali, ó, o lilás com o verde. Na verdade, é até um roxinho, né, gente? É que não dá pra gente ver muito direito. Mas é um... Então, ó quantas possibilidades. Quantas pessoas têm uma saia vermelha lá falam, ai, mas aquela saia Não eu só... combina com nada. Vermelho é Branco. difícil, né? Vermelho a gente acaba colocando só com vermelho. Ou você coloca com preto, que eu acho que pesa. Pesa, ou com um cru. Ou com cru, branco. Então, com esse- branco. é. Então, eu quis, assim, hoje vir aqui dando, assim, dicas mesmo. Que você, dentro do seu guarda-roupa, você vai ter muita roupa que você pode usar de várias maneiras. Mexe lá um pouquinho, tira lá aquilo que você não usa mais, que o que não usa, né, doa, né? Vamos reciclar o guarda-roupa, mas faça uma compra dentro do seu armário, vai ter muita coisa legal lá dentro, né? Silvio, vou te pedir para fazer o sorteio. Mas antes, Silvio, eu queria que você falasse aonde que a gente consegue esse círculo cromático. Bom, o círculo cromático, você consegue imprimir, entra no Google, você consegue imprimir. É lógico que as cores não vão ficar tão nítidas, tão... E você entrando em vários sites, ele vem plastificado, Então, vem só- bem só vibrante. bater na foto do celular e você abre e fecha a hora Bom, que você quer. também, abre e fecha a hora O que celular quer, mas tá às vezes você sempre com quer a estar do gente, lado ali para ver direitinho, Exatamente, né? é. É bom você ter, eu vou pôr essa roupa com essa, vou pôr... Gente, e cria muitas possibilidades, aguça a criatividade. Boa. Gente, vamos usar cores. Vamos deixar... Vamos usar cores, vamos aguçar a criatividade. E é muito bom, vocês vão começar a gostar muito. Vocês vão ver como é interessante, gente. Bom, agora nós vamos ao nosso sorteio. Gente, hoje eu estou sorteando um álcool spray, que é Juntos Podemos, por isso bem colorido, ó. Juntos Podemos Superar, que é essa fase que a gente está passando agora, que é uma fase meio complicada, né? Uma necessaire, sabonete, eu pus álcool gel, álcool spray, necessaire e sabonete. Ai, que A bacana. Silvia vai ser responsável pelo sorteio, então não tenho culpa. Vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio. Vamos lá, sortuda. Quem é a sortuda ou sortudo, né? Pode abrir Silvia. você. Você que abre, você que fala. Gente. Responsabilidade. Aqui é preto no branco. Ou círculo de cores. Sônia Cristina Mingossi. Oi, Sônia Mingossi. Parabéns. Que legal. Fiquei muito feliz que você ganhou, bacana. Sônia. Um beijo grande. Eu sou apaixonada Beijo na grande, Sônia, uma Sônia. amiga muito querida. Você também gosta da Sônia, né? Gosto, Não tem conheço. quem não gosta da Sônia. É uma pessoa muito querida por todos nós. Um beijo grande, parabéns. Tá tudo lá te esperando na raiz. Só passar e pegar. Silvia, quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi uma aula, até o escudeleiro aprendeu. Aprendi, Silvia. aprendi. Foi rapidinho, mas dá para ter uma ideia, né? Muito, passa muito tempo rápido. Passa muito rápido. Eu quero dar uma dica só. Gente, começar a assistir
filmes de moda. É muito legal. Tem um filme que eu acho maravilhoso, Coco Antes de Chanel. Conta a história de Gabrielle Chanel. Assistam, vale a pena. Coco Muito bem, eu já assisti, é muito bom, vale muito a pena. É uma muito ótima legal. dica da Silvia, é muito bom. Eu acho que é bem legal, vale a pena, tem muita coisa legal. Aí eu vou dando as dicas dos filmes nos próximos programas. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Não esqueça de compartilhar o programa para você estar concorrendo a presente no próximo programa também. Compartilhe agora no seu Facebook. Voltamos já já. Não saiam daí. Dedicação e carinho ao seu trabalho. Esse é o segredo do sucesso da Farmácia Raízes desde 1990. Na Raízes, você encontra o presente ideal para todas as ocasiões. São presentes artesanais, personalizados e muito criativos. Uma linha completa de produtos infantis, linha masculina, óleos essenciais e chás com canecas personalizadas. As farmacêuticas da Raízes elaboraram um protocolo de atendimento e de trabalho para garantir a segurança e minimizar os riscos de contaminação dos clientes e funcionários. Um dos itens de segurança é a disponibilização de totens de álcool gel 70% nas entradas da farmácia, seguindo o protocolo de distanciamento de um modo seguro para um atendimento personalizado e individual. A Raízes produz fórmulas como dermocosméticos, cápsulas, sachês, medicamentos e suplementos nutricionais com um controle rigoroso de matéria-prima, com fornecedores qualificados para que seu medicamento manipulado chegue até você, cliente Raízes, com a mais alta qualidade. Estamos de volta, agora com o biólogo Pablo Antiqueira. Boa noite, Pablo. Eu gostaria que você falasse um pouco do teu currículo. Boa noite, doutor Scudelé. Boa noite, Cris. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, é uma alegria estar aqui participando hoje. O meu nome é Pablo, né? Eu sou biólogo e minha formação eu tenho mestrado em biologia animal, sou doutor na área de ecologia e atualmente eu sou pesquisador aqui no Instituto de Biologia Animal da Unicamp, de Campinas, como pesquisador de pós-doutorado. Perfeito. É um prazer enorme estar recebendo você aqui, Pablo. Muito bom estar aqui com você. O currículo dele é muito bom, gente, vocês perceberam, um currículo extenso. Nós deixamos para ele falar, porque a gente nem conseguiria falar de tão grande que é esse currículo. Achei muito bom, parabéns pelo seu currículo, parabéns pelo seu trabalho. Tenho muitas boas referências suas. Inclusive, eu quero agradecer muito a Udi Baldan, que foi ela que fez a indicação para a gente do Pablo, entrou em contato com o Pablo. Isso é o Bela Saúde. É esse conjunto de trabalho, que não é só aqui meu e do Scudeler, é da cidade toda, levando uma informação de qualidade até você. Muito obrigada, Udi, pelo prazer de estar aqui, de estar recebendo o Pablo. Pablo, antes de a gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse, para todo mundo que tem casa assistindo, o que é praga urbana, que muita gente nem sabe o que é isso. O que é praga urbana? Pois é uma palavra que o pessoal repete e às vezes a gente nem sabe direito o que é, né? Bom, o status geral do que é uma praga está associado a uma perda econômica, a uma ameaça médica potencial ou incômodo persistente, assim, né? Então, praga urbana são aqueles organismos que causam algum prejuízo, incômodo, desconforto ao homem, né? Tanto de maneira direta, como os que causam doenças ou aqueles que são peçonhentos, como de maneira indireta, aqueles que causam algum dano em objetos, nas casas, no comércio, nas indústrias, né, nos móveis, nos alimentos. Então, nesse sentido, o conceito de praga é um conceito gerado pelo homem, né, de acordo com a nossa visão, né, e com o nosso incômodo como sociedade. E é interessante falar que praga é algo que varia no espaço e no tempo. O que eu quero dizer com isso? O que é praga aqui, ou em Matão, ou aqui em Campinas, onde eu estou, pode não ser em outra cidade. Então tem essa diferença no espaço. E da mesma forma também no tempo. O que é praga hoje pode não ter sido há 30 anos atrás, e pode não ser daqui a 30, 40 anos. Então o conceito de praga envolve tudo isso.
Pablo, na verdade, esses insetos, seja do que for que a gente for falar de praga, sempre estiveram aí, né? Depois que o homem passou a viver em locais reservados, por exemplo, cidades, é que nós pudemos ter um acúmulo deles ou em busca de comida ou outras coisas, e aí quando eles nos incomodam, como você mesmo disse agora, nós chamamos de pragas, mas assim, conseguimos eliminá-los? Exatamente, Scudelé, exatamente. Esses animais, muitos deles já habitavam na nossa região, né? Porque a sociedade, né, o ser humano está se tornando uma sociedade cada vez mais urbanizada, né? Então, se nós formos comparar há décadas atrás, onde a maioria de nós, humanos, estavam nas áreas rurais, hoje é o oposto. Hoje a maioria das sociedades habita, né, a área urbana. E nós acabamos expandindo as cidades, a área urbana, e invadindo locais que antes eram florestados. E muitos desses animais que ali habitavam, eles acharam condições e recursos ideais nas nossas cidades e aumentaram em população, né? E esses animais que habitam com o homem têm um nomezinho difícil, chama sinantrópico, que ele vive em associação conosco. E alguns deles trazem algum tipo de prejuízo ou incômodo e se tornaram pragas, né, como nós falamos anteriormente. E outros nem eram nativos da nossa região, mas vieram, né, com o ser humano, ou por transporte, né, de cargas, ou comércio, né, ou em caixas, né, alguns vieram em lastros de navio em séculos atrás, e ao chegar nas nossas cidades, acharam o clima e as condições ideais para que eles crescessem, né, e se tornassem uma dor de cabeça para nós. É verdade, e são muitos tipos, né? A gente vê aranha, barata, o caramujo africano, é muito tipo. E até eu estava conversando, né, com o Pablo antes de começar a gravação aqui. Eu perguntei para ele que hoje na farmácia, foi a Daniela, um beijo, Dani, para você. E ela perguntou, Cris, pergunta para o professor, para o Pablo, dos grilos, porque na minha casa está infestada de grilos. Daniela, eu perguntei. Eu vou deixar o Pablo responder para você sobre os grilos. Vamos lá. O grilo ainda não é considerado uma praga urbana, vamos dizer assim, né? Muitos gafanhotos são considerados pragas agrícolas, porque podem causar prejuízos enormes em grandes plantações, né? Nós vimos alguns meses atrás aquela nuvem gigantesca de gafanhoto, né? Que são ali parentes dos grilos, que estavam causando um temor ali na Argentina, no sul do Brasil, né? E acabou não chegando aqui com a gente, né? E então eles são pragas agrícolas, são considerados pragas agrícolas, mas urbanas ainda não. Então, a não ser que você tenha uma horta na sua casa, tiver uma quantidade grande, aí sim, mas do contrário, não são considerados ainda uma praga de preocupação médica, por exemplo. Pablo, todo mundo tem medo, quanto maior a aranha, vamos falar um pouco de aranha, mais medo. Aquela caranguejeira, que quando a gente vê, dá vontade de matar. E aí, terrenos com folhagem, locais desse tipo onde elas gostam mais, é verdade que se eu matar uma caranguejeira, vai ter mais rato na minha casa? Pois a aranha caranguejeira é aquela que causa muito medo, né? Aliás, nós temos, né, muitos animais, a gente sente repulsa ao ver pela aparência dele, pelo jeito deles, mas no caso da caranguejeira é um pouco enganoso, na verdade, né? A caranguejeira, apesar dela ter uma picada dolorida, sim, né? Pode ter casos de acidente, ter uma picada dolorida, e uma defesa que ela tem contra predadores no meio natural é que os pelos que ela tem, né, eles são urticantes, então eles podem causar irritação na pele, mas a caranguejeira, ela não é um grande problema, vamos dizer assim, comparado com as outras aranhas. É claro que caranguejeiras, elas podem se alimentar de ratos, de camundongos, né? Só que nós não temos uma população tão grande de caranguejeiras a ponto de controlar essa população de camundongos, de ratos, que é enorme, né? Agora, o problema são as outras aranhas. Por exemplo, a caranguejeira, ela é até usada como pets em alguma situação. Tem pessoas que criam em terrário e tudo mais. Mas tem uma aranha parecida com ela, que é a armadeira. Essa sim, ela é perigosa, ela tem um veneno forte e ela é muito agressiva. Então,
tem que tomar cuidado para não confundir elas aí. Me disseram uma vez que aquela aranha pequenininha que fica em jardim... É uma amarelinha, uma né? pequenininha, que aquela para criança, que é alérgica, que é muito perigosa, é isso mesmo? Então, na verdade, essa aranha de jardim que você está falando, ela não é tão... o gênero dela é Argilpe, eu acho que é essa que é muito comum nos jardins. Ela não tem tanto problema, uma que tem teia, né? Ela não tem tanto problema. No Brasil, nós temos 3 gêneros de preocupação médica de aranhas, né? Nós temos a armadeira, né? Que é essa daí que eu acabei de dizer, né? Agora há pouco, que pode ser confundido com a armadeira. Nós temos também a aranha marrom, e essa sim, ela é bem perigosa, tem que tomar bastante cuidado. E a viúva negra também é uma aranha que pode causar problemas médicos maiores. E aí outras também podem picar, e têm picadas dolorosas, mas não tem tantos problemas médicos assim, em termos de gravidade, que é a aranha de grama, que é uma que parece uma caranguejeira menor. Ela é fácil de reconhecer porque ela tem uma seta no abdômen, uma seta bem perfeita, assim, né? Que é o gênero Lycosa, eles chamam em termo em inglês é o wolf spider, né? Aranha-lobo. E essa pica tem uma picada dolorida, mas também não causa grande gravidade, assim. E as megalomorph, que são as caranguejeiras, que são grandes, mas não tem tanto problema. Então, as piores, assim, em termos de problemas de preocupação de saúde pública mesmo, é a aranha armadeira, que é o gênero Phoneutria, a aranha marrom, que é o gênero Loxosceles, e a Latrodectus, que é a viúva negra. E a aranha marrom e a armadeira são os que têm maior número de acidentes, responsáveis pelo maior número de acidentes no nosso país, em termos de aranha, né? Terrenos com grama baixa são as regiões que elas ficam mais, né, Pablo? É isso? Confere? Sim, algumas aranhas tem que tomar cuidado se você tem entulhos guardados, né? Algumas gostam de algum tipo de vegetação, né? De ficar ali escondida. Agora, um ponto que é importante falar, apesar de termos esses 3 gêneros, nós temos milhares de espécies de aranha, mais de 12 mil espécies de aranha no Brasil, mais de 49 mil espécies de aranhas no mundo. E a maioria das aranhas são extremamente benéficas para o ecossistema, né? Por quê? Aranhas são o que a gente chama de predadores generalistas. Elas comem de tudo, muitos grupos de insetos. Então, o que tem mais ali, ela vai comer. Isso significa que se você tem uma praga, por exemplo, que está uma população muito grande, ela pode virar uma refeição dessas aranhas. Então, a aranha acaba ajudando muito no controle de pragas, tanto em áreas assim, verdes na cidade, quanto em pragas agrícolas mesmo, se tiver locais de mata e em volta. Então, aranhas têm mais o seu lado positivo do que o seu lado negativo. Mas sim, esses 3 grupos principais aí que eu falei, tem que tomar cuidado, e elas têm essa preferência assim, por entulho, caixas que estejam guardadas, assim, locais abandonados, né? Então tem que tomar cuidado, sim. Bom, agora, aquela pergunta assim, que a gente tem aquele filme do Homem-Aranha. É verdade que essa teia de aranha é bem resistente mesmo? Dá para comparar com aço? Olha, a teia de aranha é uma obra de arte. É uma obra de arte mesmo, de fato. Essa seda da teia de aranha, ela é realmente muito resistente, né? Considerando o mesmo tamanho e dimensão, ela pode ser até 5 vezes mais forte que o aço. Então, ela é muito forte, muito resistente. Se, por exemplo, uma teia do tamanho de uma pessoa, ela é o suficiente para prender um avião a jato, de tão resistente que ela é. Em pleno voo, né? Que recentemente algumas pesquisas foram feitas, e inclusive aqui no Brasil, com pesquisadores de universidades públicas aqui no Brasil, e eles viram que essas teias elas são constituídas por uns fiozinhos que eles chamam de nanofilamento, em paralelo. E a forma que eles são feitos, né, torna essa teia, né, essa seda da teia de aranha, extremamente flexível e resistente. Ela só para vocês terem uma ideia, o aço ele é muito resistente, mas ele não é nada flexível. E a teia de aranha, ela é o dobro de maior flexibilidade do que o nylon, por exemplo. E ela é tão importante que, olha que interessante, né? Muitos pesquisadores estão tentando reproduzir esse material em laboratório, de forma sintética. Inclusive, temos bons resultados no Brasil. Então, imagina um material feito em laboratório com essa capacidade. É biodegradável, então não se acumula na natureza, é extremamente resistente e flexível.
Então, isso ajudaria muito, por exemplo, em alguns materiais que são feitos, coletes à prova de bala, material de para-choque de carro, por exemplo, poltronas, até suturas de cirurgias. Então, é um material que é realmente uma obra de arte. Vamos falar um pouquinho de escorpião. Por que aumenta muito no verão a população de escorpiões? Scudeler, olha, agora você falou de um tema que é realmente muito importante, né? Hoje em dia, o escorpião, em termos de animais peçonhentos, é a maior preocupação em termos de pragas urbanas, né? De animal peçonhento. E para falar um pouco por que eles aumentam no verão, existe uma regrinha básica de ouro, né? Como que os animais adquirem sucesso e se reproduzem até tanto a ponto de virar uma praga, que é uma regrinha dos 4 As, que a gente chama. Existindo esses 4 As, existe uma chance grande desse animal ter sucesso ali e alguma situação talvez virar praga, né? E as pragas têm esses 4 As, que é abrigo, A de abrigo, A de água, né? A de alimento e A de acesso. E então, acesso, tá. Isso significa que no verão os escorpiões são artrópodes, são aracnídeos, são parentes das aranhas, né? E esse grupo de animal, ele é muito favorecido para ambientes quentes e úmidos. O nosso verão é extremamente quente e chove muito. Então ele tem as condições ideais. E o escorpião é carnívoro, se alimenta de insetos. E muitas das suas presas, o seu recurso, também aumenta muito porque também gosta de climas quentes e úmidos, como é o caso das baratas, por exemplo. E os grilos, inclusive, também. Então, aumenta a condição ideal, temperatura e umidade. Com comida sobrando, eles aumentam muito em população. E na cidade é cheio de ambientes que eles podem viver, né? Que são, por exemplo, bueiros, essas caixas de energia, caixas de esgoto, encanamentos. Então, tem o que ele gosta para aumentar a população aí, dá uma dor de cabeça para a gente. Grande. A picada dele é fatal? Olha, a picada do escorpião, ela pode ser fatal, mas na maioria das vezes não. E é importante falar aqui, abrindo um parênteses aqui, Scudeler e Cris, durante muitos anos, o maior responsável por acidentes de animais peçonhentos no Brasil eram as serpentes. Sim. E de alguns anos para cá, o cenário mudou. Hoje, o escorpião é o maior responsável por acidentes, né, com animais peçonhentos. Né? Então, só para você ter uma ideia, nos últimos 20 anos aumentou em 15 vezes o número de acidentes, né, com escorpiões. É muito. Agora, em termos de ser fatal ou não, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, em 2020 foi registrado no estado de São Paulo um pouco mais de 36 mil acidentes com escorpião. Isso que é fornecido pela Secretaria de Saúde do estado. Desses 36 mil, apenas 7 óbitos. Isso dá em torno de 0,02%. 0,02%. Menos que o Covid. A preocupação é principalmente para crianças. Desses 7 óbitos, se não me engano, 6 deles foram de crianças até 10 anos. Então, para casas que têm crianças ou idosos, né, ou alguém que tem algum problema de saúde, alguma fragilidade em termos de saúde, é de se preocupar, sim. Então tem que tomar cuidado, né? E os escorpiões, eles estão crescendo cada vez mais, né? Aqui em todo o nosso estado, né? E no país todo. E quais são os tipos de escorpiões urbanos? Ou perigosos, né? Vamos falar assim. O que tem na cidade. Nós temos são poucas espécies, tá? Existem cerca de 1.600 espécies de escorpião no mundo, cerca de 160 espécies no Brasil, e os escorpiões de maior importância médico-sanitária no Brasil, eles são de um gênero que chama Titius, o nome científico dele. E o que pra gente, na nossa região, e o maior responsável pelos acidentes no Brasil, é o Titius cerulatus, e que nós conhecemos de escorpião amarelo. Mas tem 4 espécies de Titius aí que são os maiores responsáveis pelos acidentes, né? No norte, o escorpião preto, né? Do norte, né? Amazônico. Temos o escorpião amarelo do nordeste, o escorpião marrom, que é o Titus baiensis, e o Titus cerulatus, que é o amarelo. Esse é um dos que tem o veneno mais potente e é o responsável pelo maior número de acidentes. Então, esse é o que mais se espalhou, né? Esse Titius cerulatus, esse escorpião amarelo. E esse escorpião, ele é nativo do interior de Minas Gerais.
Só que ele se espalhou absurdamente no Brasil e a população vem crescendo de forma muito rápida, principalmente por uma situação. Ele é um escorpiãozinho de 7 centímetros, só que um detalhe, Cris Scudelé, só existe escorpiões fêmeas dessa espécie, não existe macho. Então não precisa de 2 escorpiões para se reproduzir. O único escorpião fêmea, ele tem uma reprodução que a gente chama de partenogênese, e aí ele vai se reproduzindo. Cada vez que se reproduz, eles são vivíparos, né? Então o escorpião já nasce pequenininho, então ele produz 15, 20 escorpiões ali. Então, depois de alguns meses, aqueles lá voltam a se reproduzir de novo. Então, uma explosão de escorpiões, assim, né? Ou seja, perigoso e reproduz bastante. Sim. Tá. Inclusive, para quem os nossos ouvintes, né, e os nossos telespectadores, para quem observar esses escorpiões em casa, comunicar ao serviço de saúde mesmo, se caso não tinha ainda registro desses escorpiões, é importante, porque como eles se reproduzem muito rápido, é importante ter essas observações e esse cuidado. Parar rápido com a população. E nós estamos falando de escorpião, mas eu li que abelha mata mais que escorpião. É verdade isso, Pablo? Então, em termos absolutos, não. Mas em termos de porcentagem, sim. Né? Eu nem sabia que a abelha causam bem menos acidentes, né, que os escorpiões. Mas a abelha é considerada praga urbana também? Ela pode ser considerada, tá? Dependendo da situação. É claro que muitas abelhas preferem lugares um pouco mais tranquilos. Elas têm uma certa reação a muito barulho, a qualidade do ar, então elas preferem lugares um pouco mais tranquilos. Mas em algumas situações pode ser que elas constroem o ninho, a colmeia, né, próximo ou em regiões urbanas. E nessas circunstâncias, elas podem ser consideradas como pragas urbanas, né? E em relação aos acidentes, a gente falou que no estado de São Paulo nós tivemos 36 mil acidentes com escorpião em 2020. Nós tivemos quase 3 mil acidentes com abelhas. Só que tivemos 9 óbitos. Então, 2 a mais. Estatística maior, tá? Bem então, maior. É um pouquinho maior. Só que em termos de Brasil, Scudelé, é bem menor. Em 2019, né, que são os dados que estão disponíveis, no Brasil nós tivemos 169 óbitos por picada de escorpião e 71 de abelha. Então é bem menos, né? Só que o problema da abelha é que ela tem a quantidade de animais, né, é muito grande, né, um enxame de abelhas. Então os ataques podem acontecer vários ao mesmo tempo, né? O que pode piorar esse quadro. Agora um ponto importante, né, sobre as abelhas, que também falando, que eu tinha falado das aranhas, né? As abelhas, no geral, elas são extremamente importantes para o ecossistema. Recentemente, né, a Sociedade Geográfica de Londres, ela declarou as abelhas como os animais mais importantes da Terra. Olha só que legal. Sim, sim. Pelo serviço ecossistêmico que elas prestam, né, de polinizar as plantas. A grande maioria das plantas, elas dependem de polinizadores, né, que são vetores, que pega lá o gameta masculino numa flor, fecunda no gameta feminino da outra e produz o fruto. Inclusive, muitas culturas agrícolas dependem muito da polinização. O maracujá, por exemplo, depende 100% da polinização por abelhas. Então, abelhas, elas são muito mais mocinhos do que vilão, né? Lembra daquele filme da abelhinha lá? Que falava um pouco disso. Sim. Biluve. E como que a gente faz? A gente está num lugar, então enxame de abelha, você falou enxame de abelha, como que a gente faz para não levar picada? Olha, o ideal numa circunstância dessa, primeiro é manter a calma, né, não se apavorar e não atirar nenhum objeto ou veneno na colmeia, porque elas podem ficar ainda mais agressivas. O ideal é retirar do local, né, as pessoas ali que estão apavoradas ou podem ser alérgicas, tirar crianças, tirar animais dali de perto, né, e evitar bater, tocar e fazer movimentos bruscos e muito ruído naquele local próximo da colmeia. Esse é o primeiro passo. O ideal é entrar em contato com um serviço especializado, né, para que eles possam ir com uma roupa adequada, né, com um equipamento adequado, para retirar aquela colmeia dali. Porque retirando a rainha e a colmeia, logo aquelas abelhas vão desaparecer. Mas se estou num lugar... O enxame está em cima de mim já. E esse lance de ter que deitar no chão, isso é verdade? Mas, pô, não deu tempo de chamar ninguém. Tô lá, vem aquele monte de abelha, o que eu faço? O problema é se uma já chegar e atacar, elas já liberam algumas substâncias que as outras vêm para defender. Então, essa situação tem que sair de perto e evitar barulho,
né? É claro que ir por baixo você diminui a área de contato, né? Então você agachando diminui a área de contato. Mas numa situação dessa, a hora que vê um barulho de abelha, vê uma movimentação, é se retirar o mais depressa possível, né? E morcegos, mudando o assunto, são perigosos? A maioria se alimenta de sangue? Morcegos. Tá aí um animal, né, que faz parte da lenda, né, da população, ele até mítico, Drácula da vida, assim, tá. né? Muitas lendas ali em relação ao morcego, mas claro, existem alguns morcegos que se alimentam de sangue, sim, mas uma grande minoria. Por exemplo, no Brasil nós temos cerca de 180 espécies de morcego. Dessas, só 3 se alimentam de sangue. E 2 dessas espécies têm preferência por sangue de aves, por exemplo. Nós temos uma espécie que tem casos, né, de se alimentar em humanos, que é o Desmodus rotundus, né, que ele acaba tendo acidentes com esse morcego e ele tolera o consumo humano, mas ele acaba tendo uma preferência por outros animais. Os casos onde houve esse ataque, esses acidentes com morcego em humanos, né, é onde o ambiente já estava bem degradado, não tinha quase presa natural para esses morcegos, e aí eles foram para a cidade, né, e tiveram esses ataques na população. Mas a grande maioria dos morcegos se alimentam de insetos e de frutos. E, aliás, um morceguinho pode comer muitos insetos numa noite. Então, eles podem atuar aí como um controle biológico de pragas urbanas, inclusive, controlando a população de mosquitos, por exemplo, né? E muitos, por se alimentar de fruto, eles são ótimos reflorestadores, vamos dizer assim, né? Eles dispersam as sementes como eles voam longas distâncias, então eles vão com as fezes liberando semente e vão plantando mais árvores aí. Então os morcegos, eles causam muito mais benefícios aí para o ecossistema, né? E só uma minoria se alimenta de sangue ali. Mas quando que eles podem transmitir doenças, os morcegos? Os morcegos, ao contrário do que a gente pode imaginar, né, não é só o morcego que se alimenta de sangue que pode transmitir doença. Uma das mais famosas e mais perigosas, né, é a raiva, por exemplo, que os morcegos podem transmitir pela saliva, né? Mas a gente tem que tomar cuidado porque não é só o morcego que se alimenta de sangue que pode transmitir a raiva. O ideal é não entrar em contato com nenhum morcego, não tocar, não ficar mexendo. Porque os morcegos têm um hábito de formar colônias, né? Quando eles vão dormir, né? Eles dormem durante o dia, né? Ali, eles formam colônias mistas de várias espécies diferentes. Ele tem o hábito de se lamber para se limpar. Um lambe o outro. Então, como o vírus está na saliva, então você pega um morcego que se alimenta de sangue, que é hematófago, né? Ele pode lamber um outro e passar a raiva para o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então quando vê um morcego no chão, evitar não chegar perto, né? Tirar animais de perto. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Então o primeiro é em relação à raiva. E uma outra doença também que a gente tem que tomar cuidado é a histoplasmose, né? Que é uma doença que afeta o pulmão, que é causado por um fungo. E esse fungo, ele se desenvolve muito bem nas fezes de morcego e de aves, né? Então tem que tomar muito cuidado ao ver fezes de morcego ali em um determinado lugar, tomar bastante cuidado na hora de limpar, né? Colocar luvas, colocar máscaras descartáveis boas, né? Tipo PFF2, esse tipo de máscara, né? E sempre molhar antes ali o local, porque ao passar a vassoura, por exemplo, os esporos do fungo que estavam na fezes pode vir e pode contaminar com essa doença que afeta a histoplasmose, né? Que afeta o pulmão. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais.
Clínica Anatomy traz o que há de mais moderno em fisioterapia nas áreas de reabilitação ortopédica e esportiva. Desenvolve um trabalho diferenciado para a prevenção de lesões e dores em geral, com uma estrutura completa e diversificada, com estúdio de pilates, piscina aquecida para hidroterapia, salas climatizadas e equipadas com atendimentos individualizados, osteopatia, academia para musculação terapêutica, orientados por um fisioterapeuta. E acaba de inaugurar uma área de atendimento à saúde da mulher, com tratamento de incontinência urinária, acompanhamento de gestantes, entre outros. Estamos de volta com o Pablo para falarmos um pouco sobre morcegos, que nós paramos aí. Pablo, é comum morcegos em bibliotecas? Por quê? Olha, lembra dos 4 As que nós falamos anteriormente? Então, biblioteca, nós temos o abrigo, porque muitas vezes eles formam colônias no forro ou nos espaços do telhado, ou mesmo naquela salinha abandonada da biblioteca, então eles usam ali. Tem alimento, porque muitos insetos também gostam desse local, é um local que muitas vezes é escuro, ele é quente, né? Ele acaba segurando alguma umidade, então também é um bom local, e tem o acesso, porque é na entrada do forro dos telhados. Então ele tem um alimento, ele tem um espaço e também tem um abrigo ali que ele pode ficar. Então por isso que ele tem essa, pode né, habitar ali em biblioteca, sim. Agora aquela pergunta que todo mundo de casa quer saber: qual que é a relação morcego e Covid? O que se sabe até agora, existe uma possibilidade muito grande, né? Inclusive agora recentemente, né, a Organização Mundial da Saúde ela veio de uma expedição lá em Wuhan, então eles fortaleceram uma ideia que já vinha sido mostrado por outros estudos, né? Que possivelmente o morcego tenha sido um dos vetores ali, né? Sim. Que um dos locais ali da onde veio o vírus do coronavírus. É interessante falar que dentro da família dos coronavírus existem muitas espécies, né? Que elas existem em morcego, usam o morcego, né? Então, muitas desses grupos de espécies de vírus do coronavírus, elas acabam existindo em morcego. E é interessante que tem uma pesquisa feita lá em Wuhan, inclusive na região de Wuhan, no ano de 2007. Uma pesquisa 2007. Portanto, há 14 anos atrás. Tá. Mas, para você fazer uma pesquisa e publicar os seus resultados, é em torno de 2 anos. Então tem uns 15 anos aí que foi desenvolvida essa pesquisa. E nessa pesquisa, eles coletaram vários animais ali naquela região, inclusive morcegos, e eles viram uma quantidade muito grande de coronavírus em morcegos. E é interessante que esses autores, eles viram que esses coronavírus poderiam ser algo perigoso, uma ameaça. Porque muitos dali usavam o morcego para culinária, se alimentavam de morcego. Sim. E é interessante que a conclusão do artigo de 2007 diz assim, que aquele local pode ser uma bomba relógio para uma possível ameaça global de saúde. 12 anos atrás. 12 anos. 2007. Então, nossa, nós temos boas evidências de que o morcego, né, pode ter sido um dos animais ali que trouxe a partir de uma mutação, o coronavírus para nós. Aliás, né, as grandes doenças que assolam a humanidade vieram de animais ou domesticados ou silvestres que vivem ali nas margens da sociedade, né, próximo da área urbana. Inclusive, já existem estudos mostrando que o desmatamento, a destruição das florestas é um dos maiores fatores para o surgimento de novas pandemias, né? Por conta dessa questão de a cidade invade a floresta. Nós não temos só animais que nós vemos, também nós temos os patógenos que estão nesses animais, né? Que são os como diminuir ou controlar, né, essa quantidade de morcegos? Olha, o primeiro passo é tentar eliminar alguns dos As, né? Tentar eliminar o abrigo e a fonte de alimento deles. Mas como os morcegos variam bastante em termos de alimento, né? Alguns se alimentam de insetos, outros de frutos, né? Talvez você tenha que fazer uma poda em algum local para tirar onde está a colônia deles, né? Mas caso haja uma colônia na casa, por exemplo, né? Ou numa área urbana, numa biblioteca, por exemplo, talvez haja necessidade de fazer um desalojamento dos morcegos.
E isso é ideal que faça com uma equipe mais especializada, porque eles vão espantar os morcegos dali, limpar o local e fechar as entradas. Então, eliminar os abrigos deles ali, né? Então, o ideal, se tiver numa situação muito grave, é tentar eliminar esses abrigos aí, né? Do mais, é questão de telas, se você vê que está tendo muita movimentação de morcegos, colocar telas, né? Diminuir as fontes de alimento que você vê que pode ter por ali deles, né? Por exemplo, né, quem costuma deixar água com açúcar, essas coisas pode atrair alguns morcegos que são que são nectarívoros, né, se alimentam de néctar, e vem pelo açúcar, né? Então tem que tomar esse cuidado, mas é possível também ter uma convivência pacífica, porque como eu disse, né, a não ser que tenha uma infestação de morcegos, eles têm um lado positivo de controlar outras pragas bem piores, como os mosquitos, por exemplo. Bom, agora vamos falar da formiga, que é aquele bichinho tão pequenininho que a gente fala que é muito inofensivo. Até tem demais da conta. Tem, né? Até quando você abre uma lata de açúcar, tem aquela formiguinha e fala, não, é só tirar do lado que não tem perigo, não. Ela realmente é inofensiva? Exatamente, Cris, está aí um ponto importante, viu? As formigas está aí uma das pragas que são mais difíceis de combater, das pragas urbanas mais difíceis de combater, né? E é aquela que às vezes a gente não dá muita importância, né? Como a Cris falou, mas a hora que você vai perceber, elas tomaram conta da nossa casa, né? Da despensa, principalmente dos docinhos que deixa a amostra ali. Mas as formigas, o problema é que elas passam por diversos lugares que não são nada legais, né? Por exemplo, as formigas podem andar sobre fezes, feridas abertas, animais de decomposição, esgoto, lixo. Então, ignorar a presença delas é perigoso, porque elas podem carregar muitos micro-organismos que são patogênicos, né? Como vírus, bactérias, fungos. Então, uma formiguinha pode te fazer ficar doente, né? Pode trazer algumas doenças ali. Então, tem que tomar muito cuidado em relação às formigas, tem que ter um olhar diferente sobre onde ela está passando, deixar os alimentos bem guardados, tomar cuidado com elas, porque elas podem ser vetores de... Pablo, nessa matemática aí, ela transmite mais doença que barata. É difícil falar quem transmite mais. Os dois são... alguns estudos mostram, né, que a barata, apesar de individualmente ter bem mais micro-organismos que a formiga, o problema é que a gente vê a barata, né? Aliás, às vezes vê até demais, né? A barata ela traz repulsa pra gente. E formiga, às vezes, a gente nem liga. Esse é o problema. Então, a gente vai deixando a formiga e elimina a barata. E as formigas também, elas têm uma densidade muito maior, né? Então pode vir muito mais formigas passando por ali. E ela come a barata, né? É interessante que alguns estudos, eles mostraram, por exemplo, que em formigas, pegaram a formiguinha e foram investigar quais micro-organismos que tem na formiga. E eles encontraram vários tipos de bactérias. Por exemplo, Escherichia coli, Streptococcus, Salmonella, Staphylococcus. Então, elas podem causar vários problemas aí, como intoxicações alimentares, vômito, diarreia, verminose. Pneumonias. Então, tem que tomar cuidado. Principalmente em ambientes hospitalares, né? Porque, isso daí, eu vi uma reportagem sobre isso. Por vários lugares, pode ser que o micro-organismo que ela está levando é bem mais perigoso. Eu vi uma reportagem que nos Estados Unidos eles são muito preocupados com a formiga, porque ela pode, desde estar numa UTI, um paciente, vamos supor, está lá com Covid, como ela pode também estar num berçário. Daí de lá e chegar até um berçário que tem uma criança, que eles são muito preocupados com a formiga. Exatamente. E aí, Pablo? É de se preocupar mesmo, Cris. Como diminuir essa população de formigas? Olha, a formiga, Scudeler, ela é difícil de controlar, porque, ao contrário do que a gente pensa, né, jogar o veneno, né, com base de hiperetróides, o spray que a gente usa, não é uma boa coisa. Porque as formigas que a gente vê andando, elas correspondem a até 10 a 20% só das formigas que estão ali. A maioria estão dentro do ninho, que às vezes está dentro de um azulejo, às vezes ela está num local mais no chão, ali no cimento, né? Ou dentro de um armário que está abandonado, eles fizeram seu ninho ali. Então, o primeiro passo é descobrir aonde que é o ninho dela, qual que é a entrada dela. E aí, lacrar isso, né? Tentar lacrar disso de uma forma. Usar o veneno não é uma coisa boa, porque pode gerar uma coisa pior, porque pode ocorrer algo que a gente chama de fragmentação do ninho. Você tem um ninho da formiga, né? As formigas são animais, insetos sociais, então tem a rainha, tem os operários, e pode ter mais de uma rainha.
Quando você joga o veneno, você espanta. Então separam as rainhas. Isso pode gerar, às vezes, um ninho gera 4, 5 ninhos diferentes. Então você está aumentando. Se aumentou a população, tá? Então, o ideal, se tiver uma infestação muito grande, é chamar um serviço especializado de confiança para verificar onde elas estão, fazer a sedação do local, colocar iscas para formiga, um gel ali, uma geleia, fechar e isolar elas. E o principal, tirar o alimento dela, né? Então, fechar bem os locais, não deixar o alimento exposto, o saco de lixo bem fechado, não deixa acumular lixo. Açúcar, que elas gostam muito, deixar em potes hermeticamente fechados, né? Então, isso tem que tomar cuidado, tentar deixar menos água ali disponível. Muitas vezes elas estão andando na pia, porque é onde tem umidade, né? Tem água e tem o lixinho do lado. Então, você tem o alimento e a água. Então, tem que acabar com isso. É um trabalho de formiguinha mesmo. Trabalho de formiguinha. Bom, vamos falar mais de uma aqui, que eu também morro de medo, que é a barata, né? Que é essa de todos que você falou, é que eu tenho mais pavor, da barata. Por que nós temos tanto medo de barata? Verdade, Cris. Como é repulsivo, né? A gente tem, principalmente quando ela voa, né? Aí, nossa... Aqui, quem mora aqui em condomínio ou em casas muito próximas, dá para você saber onde tem uma barata no vizinho, porque você escuta o grito. Realmente, as pessoas têm muito pavor de barata, né? E primeiro é por causa do que a gente sabe delas, né? Barata fica em lixo, fica em esgoto, então ver a barata nos dá um sentimento de repulsa do ambiente que ela estava, né? E até tem algumas situações que dizem que alguma experiência que você teve, às vezes, como criança, uma barata voou em você e você cria um pânico de barata, né, por conta disso. Então, esse aspecto dela e os locais que ela habita geram em nós, assim, uma repulsa muito grande com as baratas. Tem alguma fórmula, inseticida que a gente possa matar, espantar as baratas? Olha, tem sim. As baratas, elas pode usar inseticida, ou pode ter um controle ali, por exemplo, no esgoto, ou ver o que está trazendo essas baratas, né? Só que tem um problema, viu, Skirelé, com as baratas, que as baratas, não só as baratas, mas outras pragas estão se tornando resistentes por causa dos inseticidas, né? E às vezes do mau uso dos inseticidas, né? Então, alguns estudos, por exemplo, saiu uma pesquisa de 2019, agora recente, que mostrou que as baratas estão adquirindo resistência muito rápido a inseticidas, né? Então, o que eles aconselham? Isso vem acontecendo com muitas pragas, vem aumentando muito o número de pesticidas, né? Porque vem aumentando a resistência desses insetos, somente com o uso errado dos pesticidas. Então, o que vem se falando no controle de pragas é usar algo que eles chamam de manejo integrado. Associar não só o veneno, mas ter todos os fatores. Ver qual que é a espécie que está causando a praga, por exemplo, as baratas, qual que é a biologia dela, onde ela habita, o que ela come, de onde que ela pode estar vindo, o que está atraindo essas baratas. Então, primeiro, eliminar esses alimentos, eliminar esses abrigos, né? Associar também a situação de usar também produtos químicos em algumas situações. Então, o ideal é usar esse manejo integrado, né? Não só ir lá e jogar o veneno, mas ter essa questão, às vezes, usar iscas, né, para que ela come e leve para o local, para uma caixa de esgoto, e mais baratas ali morram, né? E tem esse controle, evitar lixo, eliminar lixo exposto, a caixa aberta de esgoto, essas situações e nesse manejo integrado vai ajudar muito. Quantos ratos que dizem que tem por pessoa em São Paulo? Olha, rato, né? Os roedores, ele tem uma capacidade de se reproduzir, né, se multiplicar muito rápido, viu, Cris? E tem umas estimativas assustadoras até. Nós temos 3 espécies de ratos, né, que são problemas para a gente, o rato de esgoto, de telhado e o camundongo. E tem uma estimativa que para a cidade de São Paulo, né, nossa maior metrópole, né, do país, de entre 10 a 15 ratos por habitante. Então seria em torno de 120 milhões de roedores circulando os esgotos de São Paulo. Imagina só. Não, os meus 10 eu vou presentear, não quero os meus 10. Que é o pode doar meus 15 para alguém, viu? Ela pode gerar 8 a 12 filhotes. Olha como está aumentando esse número. Então, realmente, os roedores têm que tomar cuidado. Tem que cuidar. E é verdade que o gato não mata o rato, nada?
Que ter um gatinho em casa não vai adiantar para matar o rato, ou ele mata assim? Olha, quando fizeram o Tom e Jerry, né, e mostrou Boa. o gato nunca conseguia pegar o rato, acho que o autor já sabia um pouco da biologia do que acontecia, porque recentemente, em 2018, saiu um estudo que foi feito inclusive em Londres, né, e eles pegaram vários ratos, colocaram microchips nos ratos e acompanharam, né, com o GPS e com câmera para ver os ataques dos gatos. E olha só, eles analisaram 306 vídeos, e desses só teve 2 capturas de ratos e 20 perseguições. Ou seja, os gatos perseguiram muito pouco e pegaram menos ainda. Então, realmente, eles não têm muita efetividade para pegar os ratos aí. Uma das ideias, uma das coisas que o autor fala é por causa do tamanho. Ele pode até pegar os camundongos, que são menores, mas as grandes ratazanas, que são as mais comuns, ele não consegue pegar. E, aliás, né, se puder fazer um parênteses aqui, a quantidade de gatos que são liberados em ambiente urbano se tornam ali ferais, né, selvagens na cidade, pode ser até um perigo, tá? Um estudo que foi feito lá em 2013, ele mostrou que bilhões de aves são mortas por gatos que vivem soltos na cidade. Então, eles não pegam o gato e pode trazer prejuízo para as aves também. O rato, né? Pablo, eu gostaria muito de agradecer a tua presença. Muito obrigado pelas informações. Também quero, antes de você falar alguma coisa para o pessoal de Matão que está te assistindo, eu quero agradecer muito a sua presença. Eu vou prometer a todo mundo de Matão, quero que você faça essa promessa, que você vai voltar, porque o papo é muito bom, ficou muita coisa ainda sem falar. É um professor mesmo. Estou encantada como você fala bem, como você se expressa bem. Agradecer muito a sua participação e já te convidar para um próximo programa. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Cris. Obrigado, Scudeler. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Espero poder ter ajudado. E, claro, contem comigo. Vai ser um prazer estar aqui, falar dessas coisas que às vezes dão dor de cabeça para a gente, mas é apaixonante também. Uma boa noite para todos. Muito obrigado. Boa noite, Pablo. Boa noite. E aí, Scudeler, foi bom bate-papo, né? Mas pena que passou muito rápido. Cris. Muito bom. Mas passa muito rápido. Próximo programa, quem que vai estar com a gente aqui, Scudeler? Cris, no próximo programa, nós vamos falar de vacinas. Você sabe que dia que você vai tomar a tua vacina? Muita gente não sabe. Estão andando por idade, tem por risco de saúde, se você está na frente para sofrer ou não mais chance de ser infecção pelo Covid. Então nós vamos bater um papo, se tomar tal vacina, que sintoma dá, quando que eu tenho que tomar de novo, qual é a faixa de proteção que ela tem ou não tem. Nós vamos discutir das vacinas autorizadas e um pouco das que virão, um papo com a Ana. A Ana Bopp é chefe da parte da epidemiologia do posto de saúde, enfermeira da epidemiologia do posto de saúde. E no próxima quarta-feira nós vamos falar sobre esse assunto de vacina, que eu sei que tem muita dúvida. Quando eu posso tomar, se eu tiver com febre, se eu já tive Covid, enfim. Quero responder todas essas dúvidas assim que possível. Bom, eu quero agradecer muito a sua presença, de estar com a gente, assistindo ao Bela Saúde. Gratidão por estar aqui com a gente, abrir a sua casa, nos receber tão bem. Quero agradecer também a todos os nossos colaboradores, a Clínica Anatomy, Laboratório São Francisco, a Renata Canova do Balé. Agradecer também à TVM, ao Júlio Marichem. E esperamos você na próxima quarta-feira. Vai ser quarta-feira de cinza, a gente está aqui juntinho, esperando você. Não esqueçam, próxima quarta-feira, às 20 horas, mais um Bela Saúde. Boa noite.